Queridos irmãos, irmãs, vocês que nos acompanham, a palavra de Deus. São Jerônimo, ao comentar a palavra de Deus, assim nos disse: quando rezamos, nós queremos conversar com Deus. Mas quando ouvimos e acolhemos a palavra de Deus, é Deus que conversa conosco. A liturgia de hoje ela é de uma riqueza infinita, ela sintetiza o anúncio profético dos patriarcas do Antigo Testamento, anuncia o perfil de Jesus, anuncia uma verdade que nós temos que o fila. Por isso a palavra de Deus hoje, ela se torna muito questionadora. O que de mais belo Deus nos deu e nos dá é o dom da liberdade. Deus nos fez livres e quer que sejamos livres. Deus nos fez e nos faz para sermos felizes, nos realizarmos no tempo e termos a plenitude da eternidade. Este é o projeto de Deus. E tudo que existe de mal no mundo, do começo da humanidade, do paraíso, da vivência social e no mundo de hoje, não é obra de Deus. É obra do homem que se afastou e se afasta da intimidade com Deus. A ciência é clara e já provou cientificamente, através do estudo das civilizações, que sempre que o ser humano se afasta do Criador, ele se corrompe em nível pessoal, em nível de relações afetivas, em nível de sociedade, em nível de humanidade, e as civilizações adoeceram e desapareceram. É um dado da ciência, constatado. E isso coincide com a palavra de hoje. E a palavra de hoje nós já temos que buscá-la lá no Gênesis. Ó Adão e Eva, eis que eu ponho diante de ti a árvore da vida e a árvore do bem e do mal. Se tu decidires viver com a árvore do bem, tu serás abençoado. Mas se tu te afastares e quiseres caminhar sozinho, a ruína virá em ti. E o paraíso se quebrou. No livro do Êxodo, capítulo 30, diz isto: eis, ó homem e ó mulher, que eu coloco diante de ti o caminho da vida e o caminho da morte. Veja você o que você escolhe. Se você escolher o caminho da vida, o caminho da palavra, a proposta de Deus, você e os que lhe cercam e o mundo serão abençoados. Mas se você escolher o caminho da perversão, do não Deus, você e os seus haverão de sofrer. Vem Jesus e diz: você não pode servir a dois senhores. Vem o São Paulo, durante toda a sua pregação, os frutos do Espírito e os frutos da carne. E eis o que diz hoje o apóstolo Tiago, que todos nós deveríamos ler e reler e voltar a meditar essa carta apaixonante que a igreja está apresentando, aonde Santiago nos põe hoje. De onde vêm as guerras, os ciúmes, as contendas, os ódios, as rivalidades? De onde elas vêm? De Deus? Não. Vem porque você se afastou de Deus, porque você não vive com Deus, porque você quer o que você quer, e por isso você não é atendido e você sofre. E aí ele diz, vem com uma palavra incrível: adúlteros. Adúlteros. Vocês não sabem que você não pode ser amigos do mundo? Vocês se tornarão inimigos. Amizade com o mundo é inimizade com Deus. E mais ainda, se você quiser optar pelo caminho do mundo, você se tornou inimigo de Deus. São palavras do apóstolo Tiago de hoje. Então a palavra de Deus hoje, ela é de uma coerência possível. Não se pode ser neutro, e nem neutro. Porque se formos neutros, Deus nos cospe da boca. Apocalipse capítulo 21. Existe uma historiazinha que simplesmente diz tudo. Em dado momento, alguém sonhando, viu
pessoas em cima no muro. E por estar em cima no muro, num lado, estavam os demônios sentados de braços cruzados. No outro lado, os anjinhos dizendo, vem, 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 vem. E os demônios não faziam nada. E alguém perguntou, mas por que você não pede demônios? Não, quem está em cima no muro já está do meu lado. Isso é a incapacidade de nos definir, de optarmos. É um pecado gravíssimo. Queremos contentar a todos. Somos indefinidos. Não queremos colocar o bem. E isto nos leva à morte. Aproximem-se de Deus, e eu me aproximarei de vós. Distanciem-se de Deus, e vocês gerarão o caos dentro de vocês, no casamento, na vida, na sociedade. Na medida que o ser humano se afasta de Deus, ele gera morte, ensina as convivências na humanidade. E eis bem o que dizia o canto, o final do salmo de hoje. O mundo está cheio de contendas, de ódios, de agressividade. Por quê? Porque o ser humano, sem Deus, não consegue viver a humildade. Aí veio o Evangelho. Jesus, essa cena simplesmente, não há palavras. Jesus vinha caminhando. Jesus estava triste. Era Deus, mas Jesus estava triste. Sentia a iminência. Nele aconteceria o que aconteceu aos profetas e patriarcas, porque quem diz a verdade, ele sofre. A última das bem-aventuranças é essa: felizes de vocês, que ao dizerem a verdade, vocês haverão de ser perseguidos e até mortos. Até hoje não é fácil dizer a verdade. Num casamento, a maioria prefere o silêncio silencioso. Não quer ouvir a verdade. E pior ainda, não quer escutar a verdade. Cala-te. Não queremos ouvir a verdade. Não queremos ouvir a verdade que grita dentro de nós, o Espírito que nos sopra dizendo, mude, 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 mude. E não queremos mudar. Somos surdos. E aí vem a ruína do casamento, a ruína da vida, a ruína da sociedade, a ruína da humanidade. Porque decidimos ser neutros e não queremos ouvir. Jesus vinha falando que ele, o Filho de Deus, e queria estar com seus discípulos, fugiu da multidão, vinha caminhando. E ao caminhar ele disse assim, quero que vocês saibam, meus discípulos, que o Filho do Homem, eu, vou padecer muito, vou ser entregue por aqueles que eu vim salvar. Porque eu disse a verdade, e eles não quiseram me ouvir, vão me matar. Coisa terrível, não queremos ouvir a verdade. Isso continua em tudo que é lado. Na sociedade brasileira, o governo não está querendo ouvir a verdade do grito de um povo, prefere tapá-lo, anestesiá-lo com o jogo, com o esporte, com o futebol, com o carnaval, com as bolsas, de tudo que é jeito. Cale-se, não sonhe mais e nem estude. Porque os interesses do mundo são maiores do que o bem comum e a verdade. E aí vem a ruína que todos vamos sofrer. E todos nós cristãos, silenciosos, calados, pactuando com a mediocridade, somos também cúmplices do destino da dor de um povo. Porque não temos uma posição profética dizendo, chega, está errado esse caminho. Preferimos o silêncio sagrado. Porque não queremos perder o emprego e a vida. Aí Jesus vem desabafando. Cristo queria participar da tristeza. E o que é que estavam os discípulos? Falando quem ocupava o primeiro lugar. A enfermidade das relações humanas. A enfermidade do casamento, que estão próximos para passeio, para shopping, para a vida. Mas na hora que o outro diz, me escute marido, me escute esposa, me escute irmão, e você, não tenho tempo, isso não me interessa. Não queremos nos comprometer. Queremos as coisas do mundo que nos faz bem e não a dor do outro, o significado do outro. A maior enfermidade do homem moderno são ouvidos surdos que não ouvem mais a mágoa e a dor daqueles que dormem. É triste essa cena. E aí Jesus disse, o que você está falando? E aí eles calaram. Quem quiser ser o maior, que seja o último, que serve. Eu sou um padre que sirvo, ou eu me sirvo do sacerdócio? Eu faço do meu anúncio, do meu sacerdócio, um dom de amor gratuito, ou eu me provoco pelo sacerdócio?
aqueles e aquelas que se servem da religião, que se servem de cargos para manipular, para enganar, são artífices do demônio. Fazem o papel do demônio. Dentro da família, na igreja, sejam padres, sejam quem forem, fazem o papel do demônio. Ai de uma repartição pública, ai de uma obra de Deus, onde os ouvidos são fechados ao clamor e à dor e à aspiração. Quem não quer ouvir, não pode existir num cargo de igreja, e numa obra de igreja, e nem no amor verdadeiro. Essa é a tragédia. E Jesus então tomou uma criança e disse, criança não tinha vez, não tinha voz, era alguém insignificante, não tinha nem direito, era desprezível, não tinha autoridade. Jesus bem abraça algo impensável e diz, olhem, se vocês não se tornarem, não acolherem os menores, os pequeninos. Menor não é somente o que está na rua. Menor é aquele que sofre, aquele que tem angústia, aquele que é carente, aquele que necessita, aquele que está gritando, aquele que espera da igreja abraços e amor. O maior calcanhar Aquiles da igreja católica, incrivelmente, eu digo com toda segurança, não é o anúncio da palavra, é a falta de escuta das pessoas que procuram os seus pastores e a igreja. E não tem mais ninguém para os ouvir. O maior mal de uma obra, de um casamento, é não ter espaço para escutar o outro, ouvir o outro. E aí tudo vem à ruína. E se vocês não acolherem o que sofre, aquele que está, vocês não me acolhem e nem acolhem o Pai. As palavras de hoje são violentas. Não podemos ficar em cima do muro. As minhas obras são obras de carne do mundo. Não posso ser amigo do mundo, isso é, do erro, do não certo e ser amigo de Deus. Ser amigo de Deus é ser amigo, principalmente, da paixão do coração humano. Que Deus nos abençoe.